Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos envolva os corações nesse instante. Vamos elevar a Ele nosso pensamento de gratidão, de reconhecimento, de amor. Pedir a Ele que Ele envolva nossos corações, os nossos lares, lugar de convivência e trabalho, onde aprendemos o início da caridade, porque a caridade deve começar dentro dos nossos lares. Abençoe, Senhor, nossas casas espíritas, nossos amigos, todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando em qualquer dia da semana, que todas sejam abençoadas, sejam assistidas pelos seus mensageiros. E possamos contar com a presença deles nesse instante. Que eles estejam conosco, nos envolvendo, nos orientando, nos inspirando. Que assim seja. Nessa noite, a gente vai, pela primeira vez, usar um livro que a gente nunca usou antes. Uma história, né, de um livro que a gente nunca usou antes, que é esse livro aqui. Lindos Casos de Chico Xavier. Esse livro é maravilhoso. Esse livro foi escrito pelo nosso querido Ramiro Gama, e ele, além da biografia do Chico, ele conta casos que ele ouviu do próprio Chico ou de pessoas próximas ao Chico. Então são histórias muitas vezes engraçadas, muitas vezes emocionantes, mas sempre histórias surpreendentes e que nos ensinam lições profundas, porque foram vivenciadas aqui na Terra pelo Chico, em Pedro Leopoldo e depois disso, né? Mas ao longo da sua vida, pelo menos parte da sua vida, porque esse livro já foi escrito há bastante tempo, então foi em parte da sua vida, naturalmente. E ali o Ramiro Gama conta casos, e esses casos trazem lições profundas para a gente, como é o caso de hoje. Então, é o capítulo 16 do livro, que se intitula A Caridade e a Oração. Olha só que história bonita essa aqui. O Centro Espírita Luiz Gonzaga ia seguindo em frente. O Centro Espírita Luiz Gonzaga era o centro que o Chico frequentava em Pedro Leopoldo. Antes de mudar para Uberaba, né, ele nasceu em Pedro Leopoldo, para quem não sabe, e viveu muitos anos lá antes de se mudar para Uberaba. Certa feita, alguns populares chegaram à reunião pedindo socorro para um cego acidentado. O pobre mendigo, mal guiado por um companheiro ébrio, caíra do viaduto da Central do Brasil, na saída de Pedro Leopoldo para Matozinhos, precipitando-se ao solo de uma altura de 4 metros. Então, estava tendo a reunião e um grupo de pessoas chegou lá, né, conhecendo já a bondade do Chico, aquele pessoal todo ali, e chegou lá e falou, olha, tinha um mendigo que era cego e estava sendo guiado por um amigo ébrio, quer dizer, um amigo estava bêbado, né? E acabou ele caindo de um viaduto da Central do Brasil. O viaduto passava em cima, provavelmente eu não conheço, mas passava em cima da Estrada de Ferro, Central do Brasil. Na saída de Pedro Leopoldo para Matozinhos, quer dizer, quase saindo da cidade. E caiu de uma altura de 4 metros. Então o cego havia se acidentado gravemente. Né? Imagina cair de 4 metros. Né? O guia desaparecera, quer dizer, o amigo que estava bêbado sumiu. Agora que viu aquilo, caiu fora. Né? E o cego vertia sangue pela boca sozinho, sem ninguém. Então o cego lá
E o povo, quer dizer, foi lá chamar o Chico, foi lá falar, né? Chegaram à reunião pedindo socorro, né? Para o Chico e o pessoal lá. Cara, Chico alugou o pequeno pardieiro, onde o enfermo foi asilado para tratamento médico. Então, o Chico alugou com dinheiro, pouco recurso que ele tinha, ele realmente tinha muito pouco recurso, mas mesmo assim, ele alugou um quartinho, né? Um pequeno pardieiro, quer dizer, um lugarzinho pobre ali, para que o cego pudesse se recuperar e fazer o tratamento médico. Caridoso facultativo receitou graciosamente, quer dizer, um médico caridoso passou a receita, foi lá, avaliou ele, passou uma receita de graça, né? Não cobrou nada. Mas o velhinho precisava de enfermagem. Quer dizer, o médico passou a receita, o Chico botou ele num, né, um aposento ali humilde, simples, mas onde ele pudesse ficar. Mas só que o velhinho precisava de alguém para auxiliar ele. Precisava de enfermagem. O médium velava junto dele à noite. Então o Chico cuidava dele à noite, né? Certamente passou a dormir ali com ele, né? Para velar por ele à noite. Mas durante o dia precisava atender às próprias obrigações, na condição de caixeiro de José Felizardo. Então, o Chico trabalhava como caixeiro e precisava atender ao serviço dele, não podia ficar com o doente, né? Então, ele precisava de alguém para ajudar o velhinho. Havia por essa época, 1928, então o Chico tinha 18 anos. 18 anos. Olha como o Chico já era bondoso, já era caridoso, né, com 18 anos de idade. Havia por essa época, 1928, uma pequena folha semanal em Pedro Leopoldo, um jornalzinho, né? Chico providenciou para que fosse publicada uma solicitação, rogando o concurso de alguém que pudesse prestar serviços ao cego Cecílio durante o dia, porque à noite ele próprio se responsabilizaria pelo doente. Então ele publicou no jornal, ele teve a ideia de publicar no jornal alguém que pudesse ajudar o cego. Mas normalmente tinha que ser alguém, né, que trabalhasse de noite e tivesse o dia mais vazio, né, tivesse folga durante o dia e trabalhasse de noite. Precisasse ser alguém que invertesse com o Chico, né? Não importava que o auxílio viesse de espíritas, católicos ou ateus. Então, qualquer um podia ajudar, não tinha que ser espírita, não. O homem precisava de ajuda, qualquer um que quisesse poderia auxiliar. 6 dias se passaram sem que ninguém se oferecesse. Então, o Chico publicou a notícia e 6 dias depois ainda não tinha ninguém que tinha se oferecido. Ao fim da semana, porém, duas meretrizes, duas prostitutas, muito conhecidas na cidade, se apresentaram e disseram: Chico, lemos o pedido e aqui estamos. Se pudermos servir. Parece essas histórias que o irmão X conta, né? Que o anjo veio pedir ajuda lá de um santo. Tem umas histórias assim, depois a gente pode até ler uma dessas. E aí o pecador ali que vai lá ajudar. Então, as duas meretrizes, as duas prostitutas, né? Elas trabalhavam à noite, né? Elas tinham as ocupações delas à noite. E durante o dia elas tinham oportunidade. Então, elas leram o pedido, certo? Uma conversou com a outra, falou: vamos ajudar? Né? Ao coração, né? Se pudermos servir,
E aí o Chico falou, como não? Replicou o médium. Entrem, irmãs, Jesus há de abençoar-lhes a caridade. Então as duas meretrizes entraram e foram tomar conta do velhinho, né, durante o dia. E o Chico vinha à noite. Todas as noites, antes de sair, as mulheres oravam com o Chico ao pé do enfermo. Então, todas as noites, antes de sair, né, o Chico chegava lá, cumprimentava, e aí eles faziam uma prece juntas. Elas e o Chico. Todas as noites ao pé do enfermo. Decorrido um mês, quando o cego se restabeleceu, então ele ficou bom, né? Reuniram-se pela última vez em prece com o velhinho feliz. Então, pela última vez, ó, o médico deu alta, você tá bom agora, né? E aí se reuniram, as duas, o Chico e o velhinho feliz, se reuniram em prece pela última vez ali. Quando o Chico terminou a oração de agradecimento a Jesus, os quatro choravam. Os quatro choravam, né? As duas mulheres, o Chico e o velhinho. Então, uma delas disse ao médium: Chico, a prece modificou a nossa vida. A prece modificou a nossa vida. Estamos a despedir-nos. Mudamos-nos para Belo Horizonte, a fim de trabalhar. E uma passou a servir numa tinturaria, desencarnando anos depois. E a outra conquistou o título de enfermeira, vivendo respeitada e feliz. Olha só como são as coisas, né? Então, as duas foram fazer a caridade para o velhinho, foram ajudar o velhinho, e elas foram ajudadas. Em primeiro lugar, porque elas movimentaram dentro delas a compaixão, o amor ao próximo, que é o sentido da caridade. A caridade não é algo maquinal, é algo que a pessoa faz com amor, aquilo que a pessoa vibra dentro de si mesma. E com aquele gesto de caridade cristã, verdadeiramente cristã, né? E ao mesmo tempo com as orações, como elas mesmas falaram, elas foram mudando, em primeiro lugar, as companhias espirituais. Porque toda pessoa que se entrega ao vício, de qualquer forma, seja no campo sexual, seja no campo do alcoolismo, das drogas, do jogo, enfim. E tem outros vícios, da mentira, né? E tantos vícios. Toda vez que nós nos entregamos, nós temos companhias espirituais que nos estimulam naquele vício. São irmãos nossos, irmãos e irmãs desencarnados, que desencarnaram com aqueles vícios e que se aproveitam da nossa fraqueza para continuarem usufruindo através das nossas vibrações os mesmos mecanismos que eles tinham no passado. Então, através da nossa vibração, através do nosso vício, eles se alimentam, sugam as nossas energias. Uma espécie de vampirismo. Não aquele vampiro que suga sangue, mas sugam as nossas energias, sugam, né, e se aproveitam. Então, quando começamos a agir no bem, o que acontece? Mudamos as companhias espirituais. Ao invés daqueles viciados, começamos a ter a companhia espiritual de benfeitores, mesmo que seja momentaneamente. No caso delas, por exemplo, elas
continuavam no começo indo à noite, no bordel, onde elas frequentavam. Mas durante o dia, elas ficavam em outras companhias espirituais. E a prece que elas faziam com o Chico toda noite renovava mais ainda o seu contato com a espiritualidade superior. Então elas começaram a se modificar. E dentro delas começou provavelmente o choque entre aquilo que elas praticavam, do jeito que elas agiam e a nova vida que elas começavam a ver. E elas, naquele gesto, quando você faz um gesto, quando qualquer um de nós faz um gesto, uma atitude, um compromisso de caridade, nós mesmos começamos a nos avaliar de forma diferente. Começamos a ver que nós somos alguém que temos algum valor. E todos nós temos, somos filhos de Deus. Muito embora a gente, muitas vezes, esqueça disso. E as pessoas que às vezes nos cercam também esquecem e nos tratam, às vezes, como lixo, como objetos, como, enfim, como se não fôssemos gente. Então, a gente passa a acreditar que a gente é só aquilo. E aí, quando a gente começa a fazer um serviço, sem remuneração, muitas vezes, elas não recebiam nada para ficar ali. Mas elas sentindo que aquele serviço tinha importância, que elas eram alguém importantes, alguém que importavam, se importavam com o próximo, e que o próximo se importava também com ela. No caso do Chico e do próprio velhinho. Então aquilo foi suficiente para mudar a vida delas. E as orações, a oração é aquilo que nos dá forças, que nos coloca em contato com o manancial de forças do mundo espiritual. E às vezes a gente quer mudar, não tem forças, a gente ora e a gente consegue essa mudança. Então provavelmente elas foram se desligando, abandonando as companhias espirituais, que também se cansaram dela, certo? Não queriam mais, né? Talvez muitas daquelas companhias espirituais também se modificaram, porque isso é importante no espiritismo. Enquanto outras religiões buscam simplesmente afastar os maus espíritos, aqueles espíritos considerados maus, que muitas vezes em outras religiões são chamados de demônios, de diabo, coisas desse tipo, nós, como espíritas, sabemos que são irmãos nossos. Se desviaram do caminho do bem, mas continuam sendo irmãos e que um dia retornarão. Então, uma atividade como essa que elas fizeram também, muito provavelmente, auxiliou aquelas irmãs ou irmãos, né, no mundo espiritual que as acompanhavam. E muitos talvez tenham se transformado também para o caminho do bem. Viram como é bom ser bom. E aí, no final de um mês apenas, um mês serviu para modificar 2 vidas para sempre. Na verdade, modificar todas elas, né? Do Chico e também do velhinho. Mas para modificar a vida deles. Um mês de trabalho no bem. Um mês. Elas se sentiram modificadas, não quiseram mais frequentar o ambiente que frequentaram e resolveram mudar para Belo Horizonte. Pedro Leopoldo fica perto de Belo Horizonte. Resolveram se mudar para Belo Horizonte. E ali uma foi trabalhar na tinturaria e outra foi estudar e ser enfermeira. Certo? Gostou, né? Aquela atividade foi sentir prazer em ser útil ali, ajudando, medicando, cuidando certo alguma ferida, alguma coisa, né? Precisava cuidar do velhinho, dando comida para ele. Gostou daquilo, foi ser enfermeira. Que coisa extraordinária, né? Então a gente vê que todos nós somos capazes de mudar. Todos nós. Jesus falou uma frase muito poderosa uma vez, né? Falou que as prostitutas iriam entrar antes do que os fariseus no reino do céu.
Então, essa frase tem duas verdades. Primeiro, todos vão entrar, mais cedo ou mais tarde. Então, os fariseus, depois de muitas encarnações, provavelmente também iam passar a fazer parte, né, do grupo de Jesus, né? Quer dizer, entrar no reino dos céus não é entrar no lugar, é estar em sintonia com o Senhor e seus mensageiros. Despertar dentro de si o reino dos céus. E que as prostitutas iriam entrar antes. Por quê? Primeiro, como essas, elas tinham muito amor, embora desviado. A gente, quando coloca o amor nas coisas sensoriais, físicas, exclusivamente, a gente desvia essa energia, esse sentimento que nós trazemos de dentro de nós. A gente desvia esse sentimento. A gente perverte essa energia e a vicia com coisas puramente materiais. O sexo, ele pode ser instrumento do amor, mas nunca o contrário. Então, as pessoas, quando se entregam ao sexo, e aqui a gente critica muitas vezes as prostitutas, mas as pessoas que frequentam o prostíbulo, os homens que frequentam o prostíbulo sempre foram vistos como pessoas de bem na sociedade. E as prostitutas sempre execradas, né? Na verdade, são irmãos nossos necessitados de auxílio, de oração, e são problemas que nós todos podemos, ou já caímos, ou podemos cair amanhã. Ninguém pode jogar pedras, né? Como aconteceu com a mulher adúltera lá, e Jesus falou. Não podemos jogar pedras. Então nós vemos que as pessoas, e às vezes uma prostituta, ela tem amor, mas não soube canalizar esse amor. E aí às vezes encontra oportunidade, como essas duas encontraram, e ela se transforma em anjos do bem. E além disso, a prostituta, o ladrão, né, a pessoa que já é condenada pela sociedade, ela sabe que está no caminho do erro. Então, mais cedo ou mais tarde, ela vai reconhecer o seu erro e vai querer mudar. Mas o fariseu é o símbolo do religioso orgulhoso. Aquele que se acha santo, porque segue certos preceitos. Mas o coração está cheio de orgulho, de vaidade, de egoísmo. E Jesus, que viu os corações, falava: vocês são como sepulcros, como túmulos, bonitos por fora, caiados, pintados, mas por dentro eu estou vendo a podridão. Mas eles nunca aceitaram isso. Se revoltaram contra. Então é muito perigoso a gente se tornar um religioso do tipo fariseu. Ah, eu frequento o centro, eu faço palestra, eu faço aquilo. Eu sou, né? Estou no caminho do bem. Eu sou uma pessoa. Claro, eu estou no caminho do bem. Mas se eu não estiver mudando o meu coração, isso não está fazendo um grande efeito dentro de mim. Muitas vezes eu faço isso até por vaidade, como os fariseus faziam, para ser vistos, respeitados na sociedade. Então aí fica mais difícil. A pessoa, quando desencarna, quando percebe, né, que a dor chega, ela se revolta porque ela achava que tinha méritos para não passar por essa ou aquela situação aqui na Terra ou no mundo espiritual. E a revolta, às vezes, torna a pessoa, né, nos torna seres ligados às trevas, ligados ao mal, momentaneamente, mas que seja. Então nós temos que reconhecer as nossas fraquezas e procurar fazer o bem e orar, porque a oração nos conecta com o poder maior do universo, que é Deus, e com os espíritos amigos que trabalham em nome de Deus. Não existe força maior que essa. Então a oração nos conecta, o trabalho do bem movimenta as nossas forças, nos torna diferentes, muda a nossa natureza e passamos a ser pessoas melhores. Ou melhor,
desperta a natureza divina que existe dentro de nós. E nós deixamos de lado aquela natureza que nós criamos e corrompemos. E voltamos aos braços do Pai. Voltamos a sentir e a viver com Ele. E assim, com essa lição, ficamos nessa noite refletindo. São várias histórias, nós deveremos ler outras, né, lindas como essa, né, testemunhadas por muitas pessoas e que servem de exemplo. Nós exaltamos muito Chico, homenageamos muito Chico, mas não tomamos ele como exemplo às vezes. Olha o exemplo dele, acolher aquelas duas meretrizes. Imagina se fosse nós, se não fôssemos nós. Nossa, o que os outros vão pensar de mim? Chico não tinha disso. Acolheu como um irmão, tratou-as como um irmão. E elas sentiram. Então o Chico também é um exemplo de vida para todos nós. E casos como esse servem para mostrar os seus exemplos e que nós possamos também aplicá-los em nossas vidas, modificando, buscando o amor, a caridade, o bem do próximo e o nosso próprio bem, porque fazer o bem faz bem para a gente. Muita paz a todos, um ótimo final de semana, uma ótima semana que vem, e que Jesus nos ampare, nos dê forças para continuarmos e para estarmos juntos mais uma vez na próxima semana. Um grande abraço, que nós possamos orar sempre pela paz no mundo, pela harmonia entre todos os povos, pois todos somos irmãos. Não sem críticas a vítimas ou verdugos. Todos somos irmãos necessitados de Jesus. Muita paz a todos e que o Senhor nos abençoe e ilumine sempre.